Pense em um problema que, para você, represente um obstáculo a nível de sociedade. Agora, digamos que você se torne um líder ou crie um sistema que controle todos aqueles que fazem parte direta e indiretamente daquilo que se entende por sociedade. Suponha então que, ao ter a capacidade de lidar com o problema sem ter qualquer tipo de oposição, você encare uma verdade. Aquele problema não tem solução. Qual seria a sua reação? Winston Smith imaginava-se livre. Acreditava que a simples consciência de sua revolta contra o partido já constituía uma vitória. Como se a mente pudesse ser um território inviolável, um refúgio secreto onde a verdade ainda respirasse. Mas eis o paradoxo cruel que Orwell nos apresenta. Na obsessão por libertar-se, Winston acaba reproduzindo a mesma lógica totalitária que o oprime. O mais engraçado é ver como as pessoas elaboram argumentos com base no livro para justificar seus próprios ideais. Se você é de esquerda, 1984 é nada mais do que propaganda anticomunista patrocinada pelo Ocidente. Se você é de direita, o livro é a Bíblia e Winston se torna o novo São Jorge, mesmo quando, em determinado momento do livro, o personagem se abdique das noções mais básicas de ética somente para lutar contra o sistema. Eis a ironia suprema. Um livro sobre manipulação da verdade se tornou ele próprio refém das manipulações que denuncia. Cada leitor vê em 1984 o espelho perfeito de seus adversários políticos, jamais de si mesmo. A esquerda enxerga apenas a crítica ao stalinismo e desvia o olhar da advertência mais ampla. A direita canoniza Winston como mártir da liberdade individual, ignorando convenientemente que ele estava disposto a assassinar crianças em nome de sua causa. Essa leitura seletiva não é acidental, é orwelliana no sentido mais profundo. Orwell não escreveu um panfleto contra a esquerda ou a direita. Escreveu sobre a capacidade humana de distorcer qualquer ideia, por mais nobre, em instrumento de dominação. Sobre como todos nós, sem exceção, praticamos alguma forma de duplo pensar quando isso nos convém. Observe, quando Winston fantasia sobre a Irmandade, sobre uma insurreição contra o Grande Irmão, o que ele realmente deseja? Liberdade, sim, mas liberdade através do quê? De uma organização clandestina tão secreta e hierarquizada quanto o próprio partido. De O'Brien, uma figura de autoridade em quem deposita fé cega, quase religiosa, Winston não busca apenas a destruição do totalitarismo. Ele busca pertencer a outro absoluto, a outra verdade inquestionável que substitua a mentira oficial. Considere. O militante que denuncia a censura do adversário, mas aplaude quando os inimigos da democracia são silenciados. O liberal que defende a liberdade de expressão até que alguém diga algo que considera intolerável. O revolucionário que promete abolir a opressão através de mais opressão, desta vez necessária e temporária. Todos se veem como Winston resistindo ao partido. Nenhum se reconhece como O'Brien justificando o Ministério do Amor. Aqui reside o horror filosófico de 1984. Não é apenas sobre um Estado opressor, mas sobre a própria natureza humana que, ao confrontar o vazio de sentido, agarra-se desesperadamente a qualquer narrativa totalizante. Quando O'Brien pergunta a Winston se ele estaria disposto a jogar ácido no rosto de uma criança pela causa da Irmandade, e Winston responde que sim, vemos o abismo. O homem que lutava pela liberdade já não distingue meios de fins. A ética se dissolve em puro pragmatismo revolucionário. A verdade incômoda é que Winston não é herói nem vítima pura. É um espelho da nossa própria contradição. Quando ele aceita cometer atrocidades pela Irmandade, não está traindo seus princípios éticos. Está revelando que nunca o esteve verdadeiramente. Sua revolta não nasceu de um compromisso com a dignidade humana, mas de ressentimento, desejo sexual reprimido, nostalgia de um passado romantizado, e nós podemos perceber isso através dos vários momentos em que sua infância e até mesmo momentos oníricos são retratados no livro. Ele queria, afinal das contas, estar do lado dos bons. Mas o que define os bons, senão o fato de serem nosso lado? Voltemos então à pergunta inicial. Você, líder absoluto, descobre que o problema não tem solução. O que fazer?
A resposta óbvia seria admitir a derrota, reconhecer os limites do controle e devolver a liberdade. Mas a outra via, uma muito mais atraente, queira você ou não, a via do partido. Redefinir o problema. Se a realidade resiste, mude a realidade. Se a verdade incomoda, mude a verdade. É aqui que entra o duplo pensar. A capacidade de sustentar simultaneamente duas crenças contraditórias e aceitar ambas como verdadeiras. Não se trata de hipocrisia consciente, mas de algo muito mais insidioso, a habilidade de recalibrar a própria percepção da realidade conforme a conveniência do momento. O duplo pensar permite que o partido afirme que a guerra é paz, que a ignorância é força, que a liberdade é escravidão, e que seus membros acreditem nisso genuinamente, sem perceber a contradição. E você pratica duplo pensar diariamente. Sim, você. Quando defende valores absolutos, mas faz exceções para os seus. Quando condena nos outros exatamente o que justifica em si mesmo. Quando transforma 1984 em arma ideológica em prova definitiva de que eles são os totalitários, ou seja, nunca nós, nunca eu. Quando usa a linguagem não para revelar a verdade, mas para consolidar sua própria versão dela. Imagine gastar horas da sua vida xingando e brigando com alguém que você não conhece por outra pessoa, que nunca vai te conhecer. Pense agora também nos 2 minutos de ódio, na sua timeline. Isso, a do Facebook, Instagram, Twitter. Pense no quanto de sua raiva é autêntica e o quanto é performática, cultivada, necessária porque ela define quem você é nesse meio. Winston acreditava que seu ódio ao partido o tornava livre. Não percebia que esse ódio era apenas outra corrente, uma emoção que o consumia tanto quanto o amor que o partido exigia. A liberdade não está em escolher qual emoção sentir, está em reconhecer que as emoções, quando absolutizadas, nos aprisionam tanto quanto qualquer ideologia. É por isso que a tortura de O'Brien funciona. Não porque quebre Winston fisicamente, mas porque expõe a fragilidade filosófica de sua rebelião. Como o homem afirma seu poder sobre o outro? Pergunta O'Brien, fazendo-o sofrer. E Winston, que já havia aceitado fazer sofrer em nome da liberdade, não tem resposta. O'Brien apenas levou ao limite a lógica que Winston já havia abraçado, a de que os fins justificam os meios, de que existe um bem maior que transcende a ética individual. A mesma lógica que você, isso mesmo, você abraça quando justifica a crueldade contra aqueles que considera inimigos da humanidade, quando celebra o cancelamento, a humilhação pública, a destruição de reputações, tudo em nome de um mundo melhor, quando reduz seres humanos complexos a avatares do mal absoluto que podem ser atacados sem remorso. Você se imagina resistindo, está apenas escolhendo o seu próprio partido. E Winston? Ele que sonhava ser livre, termina amando seu opressor. Não por fraqueza, mas porque O'Brien lhe revelou uma verdade insuportável. A liberdade é um fardo intolerável. Ser livre significa viver sem certezas, sem narrativas reconfortantes, sem um grande irmão que diga o que é real. Significa aceitar que alguns problemas não têm solução, que o mundo é absurdo, que nós mesmos somos contraditórios, ou pior ainda, que talvez você também faça parte do problema. Significa renunciar ao conforto do ódio justificado, da indignação permanente, da guerra santa contra os infiéis. O gesto final de Winston, amar o grande irmão, não é apenas derrota, é alívio, é a rendição de alguém que descobriu que lutar pela liberdade exigia dele a mesma crueldade, a mesma negação da humanidade que ele via no partido. No fim, ele escolhe a prisão porque a alternativa, ser verdadeiramente livre e eticamente responsável, era insuportável demais. Orwell sabia disso. Ele mesmo foi caçado pela esquerda, que o via como traidor, e desprezado pela direita, que desconfiava de seu socialismo. 1984 não é confortável para ninguém porque não oferece o luxo da certeza moral. Não diz seu lado está certo, diz todos os lados podem se tornar o partido se não vigiarem a si mesmos constantemente. Talvez Orwell nos alerte. O totalitarismo não é apenas uma aberração histórica imposta de fora, é uma tentação interna,
uma promessa de sentido num mundo que não o oferece. E aqueles que mais fervorosamente gritam por liberdade podem ser os primeiros a construir novas jaulas, convencidos de que desta vez será diferente, de que desta vez o controle absoluto servirá ao bem absoluto. A prisão mais perfeita é aquela que o prisioneiro constrói para si mesmo, chamando-a de libertação.